Vamos aqui ao conto Passeio Noturno 2. É um conto presente no livro Feliz Ano Novo, de 75, do Rubem Fonseca. Detalhe, ele é a continuação do conto chamado Passeio Noturno 1. É o mesmo narrador, só que agora a gente vai ver uma cena com diálogos e tudo mais, o narrador conversando com uma das suas vítimas, tá? Reparem que ele diz: eu ia para casa quando um carro encostou no meu, buzinando insistentemente. Era uma mulher que dirigia, abaixei os vidros do carro para entender o que ela dizia. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Sorri polidamente. Então eles param no trânsito ali, reparem, né? É no meio do trânsito que a coisa acontece, a mulher começa a buzinar, ele vai ali, abaixa os vidros para ver quem é, não reconhece, né? E aí eles estão no meio do trânsito agora, os carros estão buzinando ali atrás, né? A Avenida Atlântica, às 7 horas da noite, é muito movimentada. Então, repare, estamos no Rio de Janeiro. E aí, o que faz essa mulher aí? Ela basicamente está dando uma cantada para o narrador, porque ela estica o braço e dá um papel para o narrador. Guardei o papel no bolso. Chegando em casa, fui ver o que estava escrito: Ângela e o telefone dela, certo? Então, reparem, né? Deu o nome dela e o telefone. À noite, saí, como sempre faço. Então, repare, né? A gente depreende que ele foi dar o seu passeio noturno e mais um atropelamento ali, tá? No dia seguinte, telefonei para essa Ângela, certo? Bom, então ele telefona para ela, fica sabendo que ela é uma artista, e ele diz: ó, eu sou aquele cara do Jaguar Preto, eu disse. E aí começam a conversar, se entendem, apanho você às 9 para jantarmos. E aí, claro, né? Eles vão lá, estão conversando, e ela, a Ângela, está toda assim curiosa para saber o que o narrador acha dela, dessa atitude dela, Ângela, ter dado o telefone e tudo mais, ela ter tomado as rédeas ali, né? Só que o narrador não tá nem aí. Por que ele não tá nem aí? Porque para ele o prazer não tá em sair com ela, em, sei lá, beijar, querer levar no motel, transar, não é isso aí. O prazer dele, para alívio dos passeios noturnos, é atropelamento, tá? E aí, reparem, né, o que ela diz: eu lacei você na rua, do trânsito, e você não pensou em nada? E aí o narrador diz: não. Qual é o seu endereço? Ela morava na Lagoa, na curva do Cantagalo, um bom lugar. E aí, vai lá, estão indo para um restaurante fino. Quando eu telefonei da primeira vez, disseram que você tinha ido à aula. Aula de quê? O narrador pergunta. E aí a Ângela diz: impostação de voz. E aí ele diz: eu tenho uma filha que também estuda impostação de voz, o que nos remete ao conto, né, o Passeio Noturno 1, lembrando. O narrador pergunta: você é atriz, não é? E ela diz: sou, de cinema. Só que ela está dizendo, né, até agora eu só fiz um filme, esse filme ainda está em produção, ainda não foi lançado, tenho só 20 anos. Reparem, estão indo em direção ao restaurante e o que diz o narrador? Parei o carro na Bartolomeu Mitre e fomos andando a pé na direção do restaurante Mário. Estão ali no Leblon, no Rio de Janeiro, tá? Eu nunca havia ido àquele lugar, àquele restaurante. Procurei ver algum conhecido. Era cedo e havia poucas pessoas, ninguém me conhecia. Então reparem, né, que aquele que já fareja o local, aquele que já faz assim, né, um scanner em toda a questão, ver se tem algum conhecido ou não, restaurante que ele nunca tinha ido, ou seja, poucas pessoas. Então reparem o que ela pergunta, né, na verdade, o que o narrador pensou dela. De novo, ela está insegura quanto a isso, ela está em dúvida, ela quer saber: pô, eu te dei o telefone no meio da Avenida Atlântica, tá? Eu te paquerei de certo modo, te dei meu telefone, meu nome, e o que tu pensou? E aí o que ele diz? Existem duas hipóteses. A primeira é que você me viu no carro e se interessou pelo meu perfil. Você é uma mulher agressiva, impulsiva e decidiu me conhecer, uma coisa instintiva. E ela pergunta: tá aí a segunda hipótese, que você é uma puta e sai com uma bolsa cheia de pedaços de papel escritos com seu nome e telefone, tá? Só que aí ela diz, né, se tu olhar bem o papel, tu vai ver que foi escrito na hora, biriri, bororó, começou a conversar, né? Ela tá ali bebendo martini, o narrador não tá bebendo água, e ela diz assim, ó: e se eu jurasse a você que a primeira hipótese é a verdadeira? Ou seja,
Eu tive no carro, me interessei por ti e tudo mais, né? Você acreditaria? E o que ele diz? Não. Ou melhor, não me interessa, eu disse, tá? E aí, claro, né, que o narrador não se interessa por isso, porque para ele o prazer vai estar depois, ou seja, depois é o atropelamento, tá? Então para ele agora é ali, ó, tipo, baixar a cabeça, jantar, né? E ela diz, eu nunca fui tão humilhada em minha vida, tá? Bom, e claro que a gente sabe, né, qual é a ideia dos passeios noturnos, a gente sabe que o narrador atropela pessoas, então reparem aqui a ironia dele, ó. Eu, se fosse você, ele fala para Ângela, não bebia mais, para poder ficar em condições de fugir de mim na hora em que for preciso. E ela diz, eu não quero fugir de você. Ou seja, na cabeça dela ela tá achando o quê, né? De repente vai rolar alguma outra coisa e tudo mais. Eu não quero fugir de vocês, né? Mas reparem que o narrador aqui, o jogo de palavras dele não é para paquerar. Ele não está querendo trair a esposa, transar com uma desconhecida, não. Ele quer matar, ele quer aliviar o estresse dele, certo? Tanto que ele vai dizer aquela situação, aquela troca de palavra, aquela conversa com a Ângela. Eu e ela dentro do restaurante me aborrecia. Não ia levar a nada, né? Depois ia ser bom. Depois ia ser bom, a gente entende, né? Atropelá-la. Mas conversar com Ângela ali no restaurante não significava mais nada para mim naquele momento interlocutório, tá? Bom, conversam mais um pouco, jantam ali, né? E o narrador já, vamos embora então, né? Olhei o relógio, vamos embora, eu disse. Entramos no carro. Bom, e aí o narrador na cabeça dele já está planejando o quê? O atropelamento, né? E o que ele diz, vou deixar você um pouco antes da sua casa, eu disse. Reparem que ele já está preparando o terreno ali, né? E ela pergunta, tipo, por que tu vai me largar antes? Sou casado. O irmão da minha mulher mora no teu edifício. Ou seja, já dá uma inventada ali, né? Mas lembrar que do outro lado há um interesse. Sim, a Ângela está interessada no narrador. Tanto que ela vai dizer, a gente não vai mais se ver? Ângela perguntou. E o narrador, acho difícil. Todos os homens se apaixonam por mim. E o narrador diz, acredito. E aí ela diz assim, e você não é lá essas grandes coisas. O teu carro é melhor do que você, disse Ângela. E aí reparem a resposta irônica do narrador. Um completa o outro, eu disse. E aí agora a gente vai para o atropelamento. Ela saltou, ou seja, saiu do carro. Foi andando pela calçada lentamente, fácil demais. Fácil demais para quê? Para ser atropelada, né? E ainda por cima, mulher. Mas eu tinha que ir logo para casa. Já estava ficando tarde. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Apaguei as luzes e acelerei o carro. O modus operandi é o mesmo, né? Só que agora tem uma diferença. Tinha que bater e passar por cima. Por quê? Porque não pode deixá-la viva. Ela conversou com ele, ela sabe quem ele é. Não podia não podia correr o risco de deixá-la viva. Então, agora a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? Porque é aquela situação em que houve uma conversa, ela conhece um pouco do narrador, o carro dele e tudo mais, que chama atenção. Então, ele precisa matar, não é um mero atropelamento, agora é uma morte também. Ela sabia muita coisa a meu respeito, era a única pessoa que havia visto meu rosto entre todas as outras que eu atropelei, a gente depreende, né? E conhecia também meu carro. Então, antes, né, a gente até, se a gente for pensar lá no passeio noturno 1, ele até podia atropelar, deixar viva, todo quebrado, né? Mas agora a gente sabe que a Ângela conhece ele, então o narrador sabe, né? Tenho que matá-la. E aí vamos à cena. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama, jogando seu corpo um pouco adiante, e passei primeiro com a roda da frente e senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando. E logo atropelei com a roda traseira um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada. Talvez apenas ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade. E se vocês lembrarem, é o mesmo final do passeio noturno 1. Quando eu cheguei em casa, minha mulher estava vendo televisão, a rotina da família lá é a mesma, né? Um filme colorido dublado. E o que ela diz, a mulher? Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso, ou seja, para ficar mais tempo, né? Estava mais estressado, ela disse. E o que ele diz? Estava, mas já passou. Já passou por quê? Porque o alívio dessa questão toda do estresse diário dele é atropelar. Agora eu vou dormir. Amanhã eu vou ter um dia terrível na companhia. Então é um conto, claro, de violência aqui.
É um conto que tanto Passeio Noturno 1 quanto Passeio Noturno 2 ele atropela mulheres. No 1 nos dá a ideia de que há um atropelamento, tá? E aí, claro, né, quebra de ossos, enfim. Aqui no 2 a ideia de morte. E se a gente for ver, né, é um desvio vindo da burguesia aqui.